Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Blog Pretexto. O nosso convidado de hoje faz parte da história dos anos 80, na parte pop. Roger Rocha Moreira! Roger, muito obrigado, viu? Imagina, por ter aceitado o convite do Pretexto. Tá. Blog, nós estamos, Roger, nós estamos aqui no blog gravando de noite. Se eu ligasse pra você e falasse, Roger, vamos marcar a entrevista pra 8 horas da manhã, o que ia acontecer? 8 da manhã eu nem existo. Tô dormindo no 12º sono já. Eu vi um apelido que te deram, eu achei engraçado, que você é o Dorival Caymmi do rock. Dorival Caymmi do rock, me deram esse apelido, eu falei, não vou contestar, porque tem um pouco a ver. Roger, você é conhecido como tendo um QI muito alto, isso ficou famoso em você. Algum momento foi ruim ter QI alto? Acho que só recentemente. Tem gente que me acusa de eu fazer essa propaganda, ou de eu alegar que eu tenho QI alto, coisa assim, entendeu? E eu sei que eu tenho QI alto desde que eu tinha 18 anos. Eu fui fazer um teste vocacional e acusou o QI alto, eu falei, ok e tal. Daí mais tarde, já na faculdade, eu fiz um outro teste, também confirmou. Daí, muito depois, 2001, 2000, eu soube da Mensa, que é uma organização que aceita só pessoas que estão no patamar acima de 2% da... quer dizer, só 2% da população estão no patamar mais alto de QI, e eles aceitam só esses 2%, acima de 140 de QI. E eu resolvi fazer para ver se confirmava mesmo, e daí confirmou, e eu faço parte da Mensa e tal. E como a Mensa era uma instituição, ela é mundial, né? Mas no Brasil era nova ainda, eu fiz, inclusive, eu fui admitido na Mensa internacional, depois me passaram para a Mensa brasileira, e eles precisavam de propaganda, né? E começaram a usar o meu nome como propaganda e tal. Então foi aí que eu fiquei conhecido. Aí desperta muita inveja, né? Essas coisas, enfim. Mas, de maneira geral, só ajuda. Claro. Mas é esquisito porque não é uma coisa assim, você fala, tal pessoa é muito forte. Claro, tô vendo, ele levanta o sofá, olha como eu sou forte. É muito alto, é verdade. Agora, é muito inteligente, o cara fala, inteligente eu também sou, entendeu? Então, relativiza, né? Relativiza. Então fica uma coisa meio assim, você não... Ou espera que eu faça, então, qual é a raiz de 557, sabe? Responde agora. Entendi. Pois é. Roger, quando você confirmou a nossa entrevista, eu fiquei muito feliz porque eu vivi plenamente os anos 80. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Assim, obrigado. Participou... de boa parte da parte boa da minha vida. Legal. Traje, né? Espetacular. Comentando com pessoas mais novas que eu falei, vou entrevistar o Roger. Aí ela falou, Roger, do Danilo Gentili. Te incomoda, assim, parte dessa geração não ter a dimensão de quem foi o quem foi o Traje nos anos 80? Não, porque aí que tem gente que também fala isso... na verdade, esse tipo de gente sempre existiu, só que a gente não tinha conhecimento dessas pessoas. Porque na vida real, você não anda com gente que te odeia, entendeu? Agora, com a internet, as redes sociais, essas pessoas vêm até você falar, eu te odeio e tal, entendeu? Bom, o que eu posso fazer, né? Mas, não, porque... para mim, o que eu quero dizer, onde eu estava querendo chegar, é que agora ele é a banda de apoio do Danilo e tal, que absolutamente não é o que eu faço, sabe? A gente faz parte do programa e foi uma coisa que eu quis, ele veio me convidar e eu aceitei, ou seja, não é, coitado, ele estava na sarjeta e tal. Não, entendeu? A gente usou, inclusive, nós fomos convidados por causa da nossa carreira, né? Exatamente. Por causa e somou ali com o programa e tudo, né? E é claro, tem muita gente que não conhece e está conhecendo a partir de agora, o que também é bom. Então eu vejo a minha carreira assim, eu não tenho por que ficar cristalizado naquilo. Eu fazia aquilo, não dá para eu repetir aquilo por diversos motivos, porque a época é outra, porque eu sou outro, porque o público é outro, e eu agora tenho essa outra carreira,
que é uma continuação da outra tão digna quanto aquela, sabe? E é uma coisa, para nós é muito prazeroso, que a gente pode tocar muito mais músicas do que a gente está limitado a tocar no show. A gente continua fazendo show, mas muito menos. Também é uma coisa que eu quis fazer menos show, porque, sabe, porque cansa viajar. O show não cansa tanto, mas enfim, o lado né? do Dorival Caymmi Exato, né? E não só Dorival Caymmi, mas um lado meio realista, sabe? Eu sei que não dá pra você manter aquilo, sabe? O rock é uma coisa essencialmente de jovem e graças a Deus a gente ainda atinge os jovens com a mesma música de 30 anos atrás, que ainda faz sentido. Então, sabe, legal, bacana. E agora eu tenho essa outra carreira na TV. E tem dado certo. Tem dado super certo, é verdade, é. Olha, se eu fosse te entrevistar há algum tempo atrás, Aham. a gente já fala essencialmente de música. É. Mas nas últimas entrevistas que eu vi suas, você fala muito da questão política. Sempre falei, na verdade. Sempre falou, né? E as minhas músicas falam muito de comportamento, não só de política, mas o lado político é que chamou mais atenção. E você se arrepende de alguma coisa de ter colocado no Twitter e falado, olha, absolutamente. se eu soubesse que ia dar essa Pelo repercussão... contrário, as pessoas estão agora, quando eu comecei a falar mal do PT e tal, que foi quando eu soube dessa patrulha de esquerda, e daí soube inclusive que ela existe há muito mais tempo do que eu imaginava, e fui me inteirando mais ainda de outras coisas que eu não dominava, não conhecia direito, como, sei lá, a teoria do Gramsci, ou a Escola de Frankfurt, e diversos outros, sabe, o plano todo da esquerda, fui me inteirando dessas coisas, porque eu me assustei, eu falei, eu estava falando mal do governo, como sempre falei, e como é dever do cidadão, inclusive, fiscalizar o governo, e de repente tem gente me ofendendo, eu falei, que porra é essa, entendeu? Né? E daí, então quando eu comecei a me colocar contra o governo, primeiramente foi um ato de coragem, porque estava todo mundo assim, que isso, sabe, nós somos, o Brasil inteiro é de esquerda e você é um coxinha, reacionário, não sei o quê, e agora estamos vendo que não era isso, sabe, tá todo mundo, opa, é verdade, né, não, eu ter saído do armário, vamos dizer assim, porque não foi sair do armário, a minha posição sempre foi coerente, sempre foi igual. Sabe, eu quero o progresso do Brasil, adoro os Estados Unidos, acho que aquilo é legal pra gente. Nós somos um povo capitalista, a gente gosta de comprar. Tanto que principalmente que elogiam do Lula é que, legal, a classe mais baixa pode comprar uma TV, pode comprar uma geladeira. Sabe, não foi assim, que bom ele nos deu educação, porque não deu, sabe? O pessoal continua numa miséria cultural e é isso que eu acho errado. Eu acho que a gente tem isso, porra, há muito tempo, estava no colegial, a gente falava disso, sabe? Mantém o povo na ignorância porque é mais fácil de controlar e tal. Então, agora, tá todo mundo, saiu na rua e as pessoas me cumprimentam pelo Twitter, não é só pelo Danilo ou pelo Traje, tem o Twitter também, entendeu? Pô, parabéns pelas suas posições e tal, porque estão vendo, os próprios PT tá provando a canalice que é, entendeu? Então, falou, legal, realmente o cara Você perdeu algum certo, amigo, Roger, por causa disso, das suas posições políticas? Amigo, não, eu perdi um amigo, perdi um amigo que eu fiz nos Estados Unidos e que depois nenhum de nós tinha essa... Pô, o cara morava nos Estados Unidos, adorava aquilo tanto quanto eu. Aí voltou pra cá e virou esquerdista e começou a ser muito... sabe, tapado mesmo, como a maioria dos esquerdistas tapada, aquela coisa catequizada, ele nem pensa direito no que ele está defendendo, ele só repete a cartilha e tal. E daí não deu, sabe? Eu falei, não, cara, tá me enchendo o saco, melhor a gente brigar mesmo. As suas músicas, eu estava pesquisando porque elas são muito atuais ainda, né? Como você falava muito de comportamento, então elas são muito atuais. Você não pensou em se manifestar mais assim artisticamente, se essas suas opiniões serem ditas através de músicas? Você não pensei em fazer isso o quê? Hoje Agora, em dia? Não, porque eu estaria me repetindo, porque é a mesma coisa ainda que eu acho.
Quer dizer, daqui pra frente só se eu passar a fazer ofensa mesmo, pessoal, entendeu? Porque já falei muito, já critiquei muito o comportamento do brasileiro, sabe? Tem gente que nem entende direito, acha que eu tô falando só do governo. Não, eu tô falando do povo brasileiro, em Terceiro, em Inútil, em Pelado, em uma série de músicas que fala assim, olha, a gente sabe, a gente não sabemos tomar conta da gente. É isso, a gente não tem noção do que a gente pode ser, a gente espera muito que o governo resolva as coisas pra gente, a gente não admite uma série de coisas de falar, pô, tem muita ignorância no Brasil, sabe? Não é xingamento, é ignorância, não saber, não saber o que pode ser melhor. Então as pessoas te enganam facilmente, porque você não sabe como é que poderia ser, sabe? Até as pessoas mais estudadas, que têm um acesso maior à informação, não sabem direito que ação tomar, sabe? Como agir. Pô, o cara tá me roubando, tá me roubando. Quer dizer, eu tenho acesso sei lá, né? É o que a gente chamava antigamente de obrigação moral, como tem acesso à imprensa, as pessoas, de falar, olha, estou denunciando isso, aquilo. E antigamente ainda você tinha que denunciar meio, né, tinha censura e tal. E hoje em dia não, qualquer um pode falar. Agora, né, sabe, tem também hoje em dia uma cultura de todo mundo tem a sua opinião, que é baseada em merda nenhuma, sabe? Não, eu acho, você acha, então eu tenho que respeitar ainda por cima o que você acha, sabe? Você não está baseado em nada, mas você acha e tal. Então, sabe, tem essa ignorância do que a gente poderia ser, do que a gente poderia fazer, como fazer isso, enfim, né? Então eu acho que falta muito, e a gente tem potencial, é um país rico, a gente tem, sabe, fonte de riqueza, de minério, de árvore, enfim, muita fonte de riqueza, mão de obra, etc, etc. Mas não vai porque a gente fica esperando um salvador que venha, sabe, salvar todo mundo. Isso não vai acontecer. Então é a favor disso que eu luto. Eu acho que tem essa possibilidade. O Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, foram fundados praticamente juntos e ao atraso. Nós ultimamente estamos ficando atrás da Índia, atrás sabe, Cazaquistão, aquelas coisas. Porque principalmente a educação. A educação não é só abrir um monte de escola, não, é realmente educar nível top, sabe? Fizeram em Singapura, por exemplo, fizeram na China, dá para fazer aqui, né? Rogério, vou iniciar hoje uma sessão. Você falou das músicas, eu acabei vindo para outro lugar. Né? Não, mas depois eu vou voltar nas músicas, sabe? Que você contasse um pouquinho a história delas. Vou começar hoje uma sessão e melhor do que você ninguém para inaugurar, que é a pergunta musical. Pegar um trechinho de qualquer letra e fazer uma pergunta em cima dela, tá? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Letra sua. O que você mais aprecia em você, Roger? Não é para explicar. Bom, eu para falar a verdade, me esforço muito para ser amado, entendeu? Isso desde pequeno. Eu tinha, né, 3 irmãos. E era muito cobrado, em casa não tinha moleza não, cobrado de ir bem na escola, cobrado de ser honesto, cobrado de ser direito, a gente tinha uns valores muito, muito altos, né? E eu me esforço muito para ser agradável, enfim, fazer as coisas direito, e muitas vezes até exijo isso de outros, porque o cara não tem esse, sabe, eu tenho um nível de exigência às vezes dos outros também, que às vezes... Eu preciso me conter, eu falo, não, acho que o cara não consegue. Mas, enfim, então o que eu gosto de mim é que eu me esforço. Eu acho que a minha principal qualidade é essa, eu me esforço para não falar merda, enfim, para saber do que tá falando antes de falar, coisas desse tipo. A música foi baseada em outra coisa. Foi baseada... No que foi, Roger? A música foi baseada num livro que eu estava lendo, na época não existia livro de autoajuda, ainda era um livro de psicologia mesmo. Tinha análise transacional, chamava, que era o relacionamento entre as pessoas, né? E esse livro dizia que as músicas românticas normalmente eram autodepreciativas porque diziam essas coisas. Eu não posso viver sem você eu não sou nada e tal.
Então eu achei engraçado fazer a música, sabe? Eu não posso viver sem mim eu não sou nada e tal, né? Sensacional, sensacional. Inútil. Sim. Como é que foi a história dessa música? O Inútil eu comecei, pra falar a verdade, do som. O Inútil, eu tava cantando uma coisa tipo I don't you, tal, às vezes eu canto só os sons, ou às vezes meio em inglês e tal. Aí eu pensei que podia ser isso, Inútil. Era uma coisa que meu pai, por exemplo, falava, pô, você tá sendo um inútil, vai fazer alguma coisa e tal, né? Como eu falei, tinha essa cobrança. E daí eu comecei a pensar em todas as inutilidades do brasileiro, né? Foi uma época, eu fazia 2 anos, acho que eu tinha voltado dos Estados Unidos. Foi um baque cultural grande, porque a gente acaba lembrando só das coisas boas e esquecendo das coisas ruins. E quando volta, tem aquele choque, né? Mas enfim, daí comecei a pensar nas coisas, as inutilidades do brasileiro, inclusive falar errado, a gente somos inútil, né? Na época não podia se votar, até o futebol a gente tinha uma seleção sensacional de 82 e acabou perdendo a Copa. Enfim, devia dinheiro, acho que ainda devemos dinheiro para o mundo inteiro e tal. Então foi pensando nisso. Tinha uma matéria que falava que não sei quantos por cento brasileiro não tinha dente, não sabia escovar direito. Eu fui só juntando. Material era que não faltava, né? Não falta ainda, né? Verdade. Ô, Roger, eu dei aula, né? De língua portuguesa, e a próxima música que eu vou pedir para você explicar. A gente usava em sala de aula para interpretação de texto, e assim, sempre era bacana, porque tinha uma leitura nova, que é o Vamos Invadir Sua Praia. Tá. E é uma música assim, de 80 e pouco, e muito atual, né? Como é que foi a ideia? A ideia inicial veio de uma frase que na época ele chamava Mário, ele chamava Biafra, mas daí tinha outro artista que já se chamava Biafra, hoje em dia se chama Mário Manga, do Premeditando o Break, né? E ele tinha sido contratado pela RCA no Rio, tinha sido contratado pela Warner, eu fui ver um show dele e falei, legal que vocês foram contratar também. Ele falou, nós vamos invadir aquela praia lá e tal. Eu falei, legal. E pensei nessa frase, né, que tem esse sentido também, não só a praia física, mas entrar no seu negócio, entrar, enfim, na sua praia. Falava-se isso também no Rio, a minha praia é mais isso, a minha praia é mais aquilo e tal, né? E eu tinha essas 3 ideias, que era realmente do São Paulista tendo que passar pelo Rio para passar para o resto do Brasil, por causa da Globo, por causa das rádios, todas estavam lá. Tinha essa ideia dos jovens chegando na sociedade, né? Os jovens, no caso, nossa turma toda dos anos 80. E teve uma certa polêmica de uma linha que ia da Zona Norte para a Zona Sul, lá no Rio de Janeiro e tal, né? Então tinha tudo isso. E a letra, eu parti do refrão, tinha que rimar algumas coisas com praia, eu quase que acabei com as possibilidades. Não tem tanto praia, assim. Não tem muitas já e tal, né? E daí fui fazendo as analogias todas. Eu gostava muito disso porque nos anos 70, as músicas que você ouvia, você tinha meio que interpretar o que o cara quis dizer com isso. Ou porque, se fosse músicas americanas, mais coisa de droga e tal, e as músicas brasileiras mais de política e tal. Então tinha esse exercício de não ser muito claro, né? Então foi daqui do Morro, dá pra ver tão legal, quer dizer, o Morro é São Paulo, mas também a parte do Morro lá no Rio de Janeiro, né? Enfim, da beira, do alto da cidade até a beira do cais, quer dizer, o alto da cidade representa mais ricos normalmente, bem que lá no Rio é um pouco invertido, quem mora no morro é mais pobre, mas do alto da cidade até a beira do cais, onde normalmente tem prostituta, trabalhadores e tal. Então é todo cheio de referências, separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia, não é porque se falava muito em aldeia global. Isso. E tal. E daí não precisa, a gente vai te cutucar, a gente pode te cutucar, mas não tenha medo, não vai machucar. Tinha provocação, mas ao mesmo tempo era cheio de duplos e triplos sentidos, né? E é por isso que ela continua, né? Porque assim, ela é rica de significado. É verdade. Muito bacana. Até propaganda usa muito hoje em dia, porque cada produto novo... Na época dos rolezinhos, há uns 2 anos também... Também usaram, rolava Nós Vamos Invadir Sua Praia, que era mais ou menos a mesma coisa. Pois é. Roger, a próxima, você escolhe, vou te dar 3 opções, você escolhe uma, tá? Vou dar o nome.
pergunta boa intenção, pergunta da verdade e pergunta sem resposta. Boa intenção, da verdade e sem resposta. Ah, boa intenção. Boa intenção. Qual o pior elogio que você já recebeu? A pessoa queria te elogiar, mas eu acabou. recebo muito hoje em dia, a minha avó é sua fã, coisa... Ou assim, eu gostava muito de você. Eu falo, ué, mas por que não gosta mais, né? O que eu fiz de errado e tal, né? Então tem essas intenções assim, você fez parte da minha infância. Eu falo, obrigado e tal, né? Quer dizer, o cara não tá me chamando de velho direto, mas no fundo... Por tabela. Por tabela, é isso. O Traje vai lançar um CD novo? Nós resolvemos gravar, muitos me perguntam, por que vocês não lançam material de inéditas? Eu falo, eu não vejo sentido, não vejo motivo, pelo menos por enquanto. Por aquilo que eu já te falei, eu falei, eu não quero me repetir, nem quero pegar mais pesado, assim, olha, vocês não estão entendendo, o negócio seus idiotas, sabe? Ninguém vai querer uma música assim e tal, né, meu? Então, e sei lá, a gente... Sabe, eu não vejo ninguém conseguir isso no mundo inteiro. Sabe, você tem o seu período e depois você tem aquele período que você é uma banda que o pessoal gosta, é cult, etc e tal, mas que você não espera que lance coisas novas. Se lançar, não adianta também, sabe? É meio isso que a gente faz hoje em dia e para o Brasil, que não tem essa tradição, tá louco de bom. Nós somos uma carreira de 30 e tantos anos, já 34 anos já, né? Mas o pessoal quer ouvir a gente tocar, e principalmente esse pessoal mais novo, a gente vê isso como um serviço de cultural quase, assim. Nós gravamos um disco só com músicas instrumentais. Bacana. Que é uma coisa que tinha antigamente, quando eu era criança, adolescente, tinha sucessos instrumentais, que hoje em dia não tem. Sabe, as músicas são meio quase que aquelas musiquinhas de jardim da infância, o coelhinho bate palminha. Quer dizer, sabe, a música para você fazer coreografia, ou o cara quer cantar junto e tal. E a gente passou por uma época de rock progressivo, então a gente prestava muita atenção nos timbres e, sabe, isso aí o cara toca um fagote nesse som, olha, ele tá tocando um piano de cauda, sabe? A gente conhecia todas essas coisas que hoje em dia o cara não sabe. Não sabe nada, não sabe nem que se som é guitarra, se é baixo e tal. Então é um disco instrumental com músicas, alguns achados nossos, não só músicas antigas, tem músicas até de bandas que a gente garimpou, a maioria é música antiga, mas também são músicas que não são muito conhecidas da galera de hoje em dia, sabe? Gente dos anos 50, dos anos 60 e tal. E que a gente acha legal de tocar. A gente começou a tocar aqui no final dos programas por um motivo de não ter uma equalização boa para a voz. A gente começou a tocar músicas instrumentais. Mas é uma coisa que tem muita influência no som do Ultraje também, de músicas como Terceiro, essa espécie de surf music. A gente lançou Os Invisíveis, é bem calcado em surf music também. Então a gente falou, bom, vamos gravar isso e vamos gravar, não temos no momento gravadora, pode até ser que pinte, mas gravamos um dia só. Fomos ao vivo no estúdio e tocamos 18 músicas de uma vez, 19 músicas de uma vez. Entendeu? E num período de estúdio são 6 horas. A gente gravamos tudo de uma vez ao vivo. Porque a gente acha legal assim, a gente toca muito ao vivo, assim, sabe, é uma conversa tocar. E a música hoje em dia está muito fria, o produtor vai lá e, sabe, deixa tudo certinho, não tem um errinho, não tem um na trave, nada. Mas a música perde sentimento, sabe? Principalmente no rock, isso é mortal e tal. Fica fria, né? Fica fria. E a gente resolveu gravar assim. Então, sabe, naquela hora ali, o cara deu uma erradinha, tudo bem, sabe? E se gravava assim também nos anos 60 por falta de tecnologia de estúdio. Então os Beatles em 64, em 13 horas, gravaram o disco inteiro também. Porque entrava, toca várias vezes cada música, esse saiu melhor e tal, né?
No nosso caso, algumas foram de primeira, algumas a gente vai escolher a versão, mas foi assim, tudo ao vivo e não tem overdub, nada. Então eu acho que é um disco que, ou se tiver uma gravadora, depois a gente pretende oferecer digitalmente no iTunes ou sei lá, exatamente como vai ser oferecido isso. Talvez tenha a mídia física, talvez não e tal. Mas de qualquer forma, a gente não espera nada do disco, entendeu? É assim, olha, é pra vocês ouvirem, se ouviu, gostou, gostou, se não gostou, não gostou, mas beleza. Né? Bacana. É bacana, é um disco de música mesmo, de rock e de música. Rogério, ultimamente o que te dá mais medo? Andar de avião ou a defesa do São Paulo? Não, andar de avião ganha todas. A defesa do São Paulo eu gosto de futebol e tal, mas não gosto tanto quanto acham que eu gosto também, né? Mas, enfim, fico triste quando o São Paulo perde, etc. Mas eu gosto da gozação, de tirar sarro um do outro e tal. Só que legal, Alguma pergunta que você achou que eu faria, que fez falta eu não fazer? Não. Tranquilo. Tá bem tranquilo, foi coberto aí tudo. Tá bom. Rogério, foi muito bom conversar com você. Obrigado, prazer foi meu. Cara, muito gentil, muito bacana, viu? Prazer mesmo, viu? Prazer foi meu, valeu. É isso aí, pessoal. A gente fica aqui e volta em breve com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.